Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos lá, vamos à palavra do Senhor. João, capítulo 3, verso 16. O verso 16 é de cor, e depois você deixa que eu leia o 17 e o 18, para acrescentar aí o contexto da mensagem dessa noite aos seus ouvidos. João 3,16 está no texto, todos de cor. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, que a sua palavra seja, ó Deus, luz e seja libertadora neste lugar e nesta noite. Que seja uma palavra salvífica e transformadora aos nossos corações. Oramos ao santo e poderoso nome de Jesus, oramos. Amém. Pode sentar-se. João 3,16 é o Evangelho no Evangelho. João 3,16 é um resumo do Evangelho. Eu diria, se muitos versículos da Bíblia faltassem, só tivessem esse versículo, eu creio que ele seria hoje o ponto central da mensagem de Cristo, a sua igreja e a sua noiva. O tema da mensagem dessa noite vai ser o tema da campanha. No amor do Pai, vamos completar a missão. Quem começou essa missão salvífica e essa missão salvadora foi o próprio Deus. E ele nos explica como ele começa o projeto de amor pelo mundo e como ele envia seu Filho para resgatar o mundo a quem ele amou e como nós, como igreja, participamos dessa missão. Eu posso ver aí no segundo slide que esse texto de João, capítulo 3, verso 16, nos dá, eu diria, todos os pontos necessários para pregar um sermão inteiro e absolutamente completo para a salvação de qualquer pessoa. Você consegue ver nesse versículo, João 3,16, aspectos claros do amor de Deus. Primeiro, o seu caráter. Deus amou o mundo de tal maneira. Você consegue ver o seu autor. Quem é o autor? O próprio Deus. Porque Deus, a obra é dele, foi ele que fez, ele decidiu amar. Qual é o objeto de graça e de salvação? A quem essa graça é conferida, irmãos? Ao mundo. E depois nós aprendemos sobre uma dádiva que Deus concede ao mundo, que é o seu Filho o quê? O seu Filho unigênito. Por fim, o seu propósito. Há um propósito claro em declarar o seu amor ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Se nós gastássemos esses 5 pontos aqui só hoje à noite, eles seriam suficientes para mim. E poderosamente suficientes para ler, refletir em cada um deles e dizer para os irmãos, saiam daqui alimentados, porque estão levando, irmãos, o cerne e o propósito principal do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu queria, usando esse esboço, pensar em 4 coisas que poderiam nos ajudar a pensar como nós, como igreja, devemos e podemos participar dessa obra missionária, dessa obra de levar o amor de Deus ao mundo. Primeiro, o primeiro argumento que eu ofereço aos irmãos nessa noite como base de nossa reflexão é: o amor de Deus é a causa de nossa salvação. Vamos repetir todos juntos esse ponto único do primeiro ponto do sermão dessa noite. Vamos juntos? O amor de Deus. Quando você pergunta causa, é porque tem efeitos. Quando você pergunta causa, é porque há uma questão de origem a ser respondida. E a resposta está em que o porquê ali é explicativo. O porquê ali não é uma pergunta, o porquê ali não é uma interrogação. Ele está explicando o motivo de uma causa, o motivo ou razão pelo qual algo está acontecendo. Ele diz, por que Deus amou? Esse é o motivo. Deus amou o mundo e porque Ele amou, então o homem pode crer em Jesus e receber Jesus e não perecer. Mas o motivo foi porque Deus amou. Quando entendemos isso, irmãos, nós entendemos na verdade o resultado de tudo que nós fazemos e por que fazemos. Eu coloquei na pastoral de hoje o texto do pastor João Marcos, que é diretor da Junta de Missões, e ele afirma de forma brilhante, resumida, o seguinte: nós não fazemos missões porque somos superiores aos outros, não fazemos missões porque nos achamos melhor do que os outros, ao contrário, porque nós sabemos que nós estávamos na mesma condição de pecado deles. O que a Bíblia diz? Porque todos pecaram e destituídos estão o quê? Na glória de Deus.
Quando eu vou a alguém com o amor de missões, com a obra missionária, e chegando com ações de compaixão e graça, o que eu estou dizendo é justamente o contrário do que algumas pessoas dizem. É que eu sou igual a você, e em condição de perdição como você está, eu quero apresentar a você a graça que um dia eu recebi, um amor que eu não merecia, mas que me alcançou. Nós não fazemos missões, irmãos, porque os outros merecem o que nós merecemos. Não, nós não merecemos, nem merecemos. A graça é favor imerecido. Pela graça sois salvos por meio da fé, se não vem de vós, é dom de quem? Então eu não faço porque eu mereço, ou porque acho que aquele meu irmão merece ouvir essa palavra e merece ser salvo. Nós merecemos o fogo e a perdição, todos pecaram. Nós não fazemos missões porque somos capazes, não é por nossa capacidade, porque temos estrutura, treinamento, porque o pastor Mateus me deu um discipulado lá no Paracambi, né, pastor? E eu saí de lá tão bem instruído que agora faço missões. Não. O discipulado me ajuda, me capacita, a instrução que o pastor Carlos nos dá, a orientação do nosso pastor Felipe é motivacional. Mas eu não faço missões porque eu sou capacitado. Eu faço missões porque eu, perdido no pecado, resgatado por um Cristo que me amou, me incomoda ver que meus irmãos que estão perdidos precisam ter acesso a essa graça. Amém, irmãos? E por isso eu vou aos ribeirinhos, eu vou às ruas, eu vou aos bairros, eu vou no presídio, eu vou na faculdade, eu vou na escola, porque eu vejo naquela pessoa que está distante de mim, a condição que um dia eu me encontrava, eu perdido pecador, já me achava sem vigor, a perecer o quê? Sem luz, mas Jesus Cristo me achou, Ele me resgatou, e é com essa motivação que eu faço missões. Nós fazemos missões por um único motivo e principal motivo, nós fazemos missões porque Deus amou. Alguns dizem, mas eu faço porque eu amo. Eu posso amar como Deus amou. Eu posso reproduzir e replicar, expressar ao meu irmão o amor de Deus. Como diz o apóstolo Paulo aos maridos, que os maridos amem a sua esposa como Cristo amou. Mas eu faço missões porque o amor de Deus revelado a mim é tão poderoso, é tão grandioso, que me impulsiona a amar. Essa é a razão então pela qual precisamos lembrar. A partir do instante que eu venho a perder a visão do que eu faço, ou que faço alguma coisa que não seja por causa do amor de Deus, eu estou contaminando o evangelho que recebi. Tem gente que faz talvez a obra missionária, ganhar uma camiseta do Missões, do Compartilhando Vida. Tem alguém que talvez que faça uma obra de evangelização porque ganha moradia em algum tipo de lugar. Eu não sei muito bem com que cabeça alguém pode pensar em fazer um projeto para mérito, ou para aparecer, ou para ganhar algum elogio da igreja do seu pastor, mas nenhum tipo de motivação que não seja o amor de Deus pelo ser humano e de nós seres humanos pelo nosso próximo, são causa maior ou melhor e única causa para a obra missionária. Jesus cita a fonte da qual jorra todo acontecimento que concede salvação para mim e para todo aquele que em Jesus crê. 3 argumentos para você guardar. Primeiro argumento, nossa salvação tem origem no amor de Deus. Gravou o primeiro argumento? Nossa salvação tem origem no amor de Deus. O que isso muda? Isso muda tudo. Pastor, eu já li João 3,16 1 milhão de vezes. Eu sei que você já leu, mas isso muda tudo. Nossa salvação tem origem no amor de Deus, porque Deus amou. Essa crença é muito importante, por quê? Porque ponderamos a origem e o centro inicial, o ponto culminante de onde vem nossa salvação. Não são méritos pessoais. Isso elimina qualquer tipo de boas obras, de favor, de realização humana. Há hoje uma denominação e uma religião que preza pela ação das boas obras como uma ação capaz de salvá-lo. É inútil. É isto que o Evangelho de João diz como poderoso Evangelho. Não são suas obras. Não é o que você faz ou vai produzir. E não é se você trabalhar direitinho, vai conquistar a sua salvação. Você aprendeu errado, crente. O Evangelho determina e ensina você nessa noite de forma simples. Você é salvo por quê? Porque Deus amou. Eu não vou comprar salvação. Eu não preciso comprar rosa, quilo de sal, papel, toalha, fazer uma barganha na igreja, dar um dízimo e 12 parcelas para ganhar a salvação, porque nada disso renderá a você, nem salvação, nem vida eterna. Onde está isso no Evangelho? João 3,16. Eu sou salvo por quê? Porque Deus amou. Ele decidiu nos amar, nós que não merecíamos, nós pecadores perdidos, distante de Deus, Ele decidiu nos amar. Eu, desviado, eu afastado, diz o Evangelho, veio para os que eram seus, e os seus o quê? Não receberam.
Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem reconhecidos, de serem tornados o quê? Filhos de Deus. Então quando alguém perguntar, qual é a causa da sua salvação? Qual é a causa? Responda, meu irmão. O amor de Deus. Deus me ama. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Porque esse amor, irmãos, está vincado, está escrito, está lavrado na história. Ele pagou este preço de amor com a morte de seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou dar o segundo argumento, você tem que se lembrar do primeiro. Segundo argumento, nossa salvação tem origem no amor de Deus. Mas é o segundo argumento. E por que eu estou dando o mesmo argumento como segundo argumento? Porque eu não tenho outro. É o melhor argumento que qualquer pastor poderia usar para conscientizá-lo sobre o amor de Deus e sobre a sua salvação. Nossa salvação tem origem no amor de Deus. As palavras de Cristo não têm outro sentido quando ele diz que a causa está no amor de Deus. É esse o único sentido. Pois se quisermos ir além disso, o Espírito nos impedirá. Essa declaração é propositiva, ela é soberana e é fundamento do Evangelho. Efésios 1, 5. Olha a doutrina que o crente aprende aqui na primeira de Campo Grande. Efésios 1, 5. Veja que doutrina especial. Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, por meio, repito, de Jesus Cristo, segundo o quê? O propósito de sua vontade. A sua Bíblia mais antiga vai dizer beneplácito de sua vontade. Não há nada mais precioso, não há nada mais poderoso do que viver para agradecer, porque quando ele idealizou o mundo e construiu o mundo, no livro da vida colocou lá, Carlos Elias de Souza Santos, e pelo propósito dele, mandou o filho dele me buscar e disse, chama aquele menino, Carlos Elias, aquele penedense, aquele fidelense, aquele campeão da roça lá, porque ele está perdido. Mas quando eu chamar o nome dele, ele vai ouvir, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem o quê? O seu pastor. E quando ele ouve essa voz é irresistível. Ele é chamado pelo Espírito, batizado pelo Espírito para a salvação. Isso só tem um motivo. Não é quem eu sou, não é quem eu fiz, nem o que eu vá fazer. Só tem um motivo. É porque Deus o quê? Porque Deus amou. Primeira consideração, decorou comigo? Nossa salvação tem origem no amor de Deus. Qual foi a segunda? Nossa salvação tem origem no amor de Deus. Qual é a terceira, irmãos? Ah, você entendeu. Nossa salvação tem origem no amor de Deus. É claro que Cristo falou isso com o fim de desviar os olhos dos homens de si ou de si mesmos para exclusivamente olhar para uma coisa, para a misericórdia de Deus. Quando Cristo disse isso, diz assim, tira os olhos de você, dos seus méritos, de suas obras, de sua condição, porque você não tem, e coloque seus olhos em Deus e diga, graças à sua misericórdia, você é salvo. O Evangelho já diz, porque pelas misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Está no Evangelho. Ao dizer que Deus amou o mundo, Jesus atribui glória de nossa salvação inteiramente a quem? A Deus o Pai e ao seu amor por nós. Não há nada mais poderoso que isso, Elisângela. Não há nada mais lindo do que o Evangelho que nos é pregado aqui nessa noite. Ao dizer que Deus amou o mundo e nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que eu crendo, você crendo, não pereçamos, é que essa salvação não é gloriosa por nós e não há nada dessa salvação gloriosa em nós. Há sim no amor de Deus, o Pai, por nós. E nós podemos viver para agradecer. E aqui, irmãos, eu queria colocar alguns exemplos muito claros de como quem entende isto e quem entende esses três aspectos que eu repeti o tempo todo, eu não mudei o argumento, era o mesmo argumento, que o amor de Deus é a causa de nossa salvação, porque quando você entende isso, você consegue encarnar isso e viver isso aqui, hoje e agora. O que eu vou tentar dizer aqui é a possibilidade de eu encontrar aqui hoje um homem, uma mulher, um casal, um menino, uma criança, um idoso, um visitante que vai sair daqui dizendo, eu preciso encarnar esse amor, o mundo espera que eu ame assim. Por quê? Porque eu recebi este amor, eu quero compartilhar esse amor. A Bíblia diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O assim como é o modelo, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um modelo. E quando eu pego esse modelo, eu quero replicá-lo. A orientação de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, a maridos é, maridos amem a sua esposa, como Cristo amou sua igreja e o quê? Se entregou por ela.
Quando alguém diz assim, vamos completar a missão, eu tenho medo disso. Vamos completar a missão, eu tenho medo quando alguém diz isso. Vamos sair por aí fazendo missões, eu tenho medo. Agora quando alguém diz assim, no amor do Pai, vamos completar a missão, eu digo, aí está certo. Porque muda tudo. Coloca a motivação no lugar certo, coloca a ação nas mãos do soberano, que tem o dever e o privilégio de nos guiar a esta missão, e consequentemente, veremos os frutos e os resultados desta grande obra dele em nós. É por causa dele, porque ele nos amou, que saímos amando e replicando esse amor. Veja a história deste homem, eu quero que você conheça a história deste homem. O chamado apóstolo do sertão. Vamos ver se você sabe falar inglês aí, vamos ver quem fala inglês aí. Como é que é o nome do homem? Lewis Marlin Bradshaw. Tem um pessoal aqui que sabe. Aqui tem um pessoal que sabe não. Vamos de novo, todo mundo, qual é o nome do nosso missionário hoje? Lewis Bradshaw. Lewis Marlin Bradshaw. O apóstolo do sertão. E aqui eu quero colocar o apóstolo como bom batista. Ele, apóstolo nesse sentido aí do livro, um título que deram a ele, porque era um enviado, um missionário enviado aos sertões do Brasil. Pastor, no dia de missões mundiais, você vai contar a história de um missionário de missões nacionais? Não, eu estou contando a história de um missionário de missões mundiais. Ele, na verdade, era missionário americano. Eu tenho aí a informação. Vamos só lembrar, o livro que foi escrito é o Apóstolo do Sertão. A autora é Dona Ruth Ferreira Matthews. Ela escreve essa obra de forma brilhante. É empolgante, a Angélica viu que eu peguei o livro de manhã e terminei de noite. Não tem como parar. Você quer saber se mataram, se morreu, se o barco afundou? Parece que eu vi na Netflix maratonando. Só que eram páginas. É sério. 199 páginas em pouco mais de 8 horas. Sério. A Angélica falou, acabou? Falei, eu queria mais. Que pena que acabou. E eu fiquei tão empolgado com a biografia desse homem que eu gravei um programa sexta-feira inteiro. E você vai poder ver amanhã esse programaço às 10 horas da manhã naquele bate-canal lá, como é que chama? YouTube. Amanhã 10 horas tem Crosscast. Eu e o pastor Diogo estamos conversando sobre esse grande missionário americano, Lewis Marlin Bradshaw. Eu li essa biografia nessa obra, Vidas que Inspiram, e que está aí editado pela Junta de Missões Nacionais. Quer comprar? Procura Roberto Cunha. Eu não vendo o livro, eu só comento porque eu li e gostei. Se você gostar também, o problema é seu. Compra se quiser, não estou vendendo o livro aqui não. Lewis Marlin Bradshaw, quando ele nasceu, vamos lá, nasceu em 11 de quê? 11 de junho de 1888. Irmãos, ó, faz assim, ó. Ó. Não, estou ouvindo não. É muito velho, né? Isso aí é do século retrasado. Não é nem do passado. 1888. Ele nasce lá em Black Rock, no Kentucky, missionário do Kentucky. Ele vai morrer em 16 de dezembro de 1953, aqui no Rio de Janeiro, no Hospital dos Estrangeiros, quando ele fez uma cirurgia de úlcera e, obviamente, a cirurgia não foi muito exitosa, e ele vem a óbito e é sepultado aqui no cemitério São João Batista, naquela época pelo pastor João Filson Sorém, que era o pastor dele na primeira igreja batista do Rio. Ele morre com 65 anos. Irmão, esse brancão aí de gravata borboleta que você está vendo é ele, Lewis Marlin Bradshaw. Missionário americano, nasceu nos Estados Unidos e é enviado pela junta de Richmond, pela junta americana, para estar no Brasil, pregando o evangelho aos brasileiros, quando no Brasil o catolicismo imperava, o evangelho era quase nulo, não haviam igrejas, não haviam trabalhos. Ele é convidado a começar aqui no Rio de Janeiro e em Campos, um projeto de evangelização. Eu quero destacar isso por quê? Porque quando vi a história deste homem, o que me impressiona é o que levou este homem a ser quem foi. O que levou este homem a ser quem foi? Eu atribuo muito, meus amados irmãos, a como este homem viveu na sua família. Seu pai, o senhor Galveston, e a dona Hatch Bradshaw tinham o hábito de colocar os seus filhos todos os dias, no final do dia, na sua presença numa sala, e ensinar-lhes e replicar-lhes o evangelho. Fazia mais ou menos como qualquer cristão que é batista tradicional raiz, que tem o manancial. Eles pegavam aqueles textos de mananciais, né, e liam textos de ensino bíblico e contavam naqueles rodapés que você tem no seu manancial, e ainda é assim, a história dos missionários que estavam nos campos, que tinham motivo de oração. Se era aniversário, era lembrado. Se tinha algum motivo, eles oravam. E 12 irmãos, ele era irmão de 12 irmãos, cresceram ouvindo com seus pais o evangelho de Jesus, e como os seus pais amavam a Jesus.
Eles gostavam tanto do Evangelho de Jesus, que o próprio nome de Malen, Lewis Malen, é dado a ele porque Malen Washburn era o nome do seu pastor. Vai gostar de pastor assim no céu, né? No céu, amém. Eu tenho um menino aqui que tem meu nome, Carlos. A mãe falou, eu vou dar um nome em homenagem ao senhor. Eu tenho um orgulho, é desse tamanho, ele tem 2 metros de altura aí na igreja. Eu falo, pena que eu não tenho o tamanho dele, mas ele tem meu nome. E a pessoa tem coragem de dar o nome do pastor. Um pastor barrigudo, narigudo, feio, coitado. Mas a mãe dá o nome do rapaz assim. Por que eu estou dizendo isso? O que eu vejo na biografia deste homem, sabe, pastor Mateus, tem muito a ver com o berço. Tem muito a ver com a formação. A Bíblia diz, ide fazer discípulos de todas as nações. Agora, antes de ir, vou pedir uma coisa para você, faça discípulos. Esse casal fez dos seus filhos discípulos de Jesus. E é isto que faz com que nós tenhamos no Brasil um missionário que está nos Estados Unidos, que tem que viajar horas num barco a vapor para chegar no Brasil, e faz um trabalho, irmãos, de 27 anos, que é um espetáculo de trabalho, porque aprendeu a amar a Deus e o seu evangelho na sua casa. Coisa simples, como por exemplo um pai que vê que ele tinha 3 irmãs, 2 morreram na infância, e a sua irmã mais velha casou antes dele nascer. Então, tecnicamente, ele não teve convivência com suas irmãs. O que o pai fez? Aproximou da mãe para gerar uma afinidade dele com os meninos e com uma figura feminina, com a sua mãe, entre os homens e a mãe. Mas ele reclamava muito de ficar o tempo todo com a mamãe e tal. Ele achava aquela coisa de mulher e tal, coisa de cozinha. Até que um dia o pai, desatento, deixou uma machadinha lá pequenininha. Eu não sei bem para que é, deve ser para cortar madeira pequena e não aquele machadão que o pai usava. Ele viu que aquela machadinha cabia no ombro dele. De manhã, quando o pai foi sair, em vez de ficar na cozinha, o que ele fez? Pegou a machadinha, entrou na fila e foi andando junto com os irmãos. Aí quando o pai olhou aquele pingo de gente atrás, pensando o que isso vai fazer lá no passo, né? Pensou em mandar voltar. E viu naquele momento que era a oportunidade de começar a treinar o menino para grandes desafios da obra missionária. Irmãos, o que aquele pai fez com aquele menino foi a maior e a melhor de todas as decisões. Aquele menino foi treinado em todo tipo de dificuldade, de adversidade, dentro de uma fazenda. E quando ele chega no Brasil, nos sertões do Brasil, ele é um homem alto, rijo, forte, educado e preparado para todo tipo de adversidade que estivesse no seu caminho. Ele deve a sua educação ao seu irmão David, seu irmão mais velho. Foi o irmão dele mais velho que pagou os seus estudos. E ele teve uma pessoa especial que Deus colocou no seu caminho para que ele pudesse, junto com ela, fazer missões. A dona Ert Port Bracher. Ert Port Bracher. Ela, na verdade, solteira, era Ert Amanda Porter. E depois ela recebe esse nome, Ert Port Bracher. Ela trabalha com ele o tempo todo do Brasil. Ele morre, ela volta para os Estados Unidos e é sepultada lá. Isso é uma informação importante, porque o casamento deles durou 38 anos de matrimônio. Ele se casou quando tinha apenas 27 anos. Desse casamento são 3 filhos. Roberto Bracher, foi professor do Seminário do Sul. O Lewis Malen Bracher Jr., o Juninho, né? O Lewis Malen, todo pai tem um Juninho, né? O Lewis Malen Bracher Jr., ele foi secretário da Sociedade Bíblica do Brasil. E o Edward Balance, ele foi o professor do Seminário de Louisville, onde o Saulo estuda, né? E também pastor em West Point, no Kentucky. O que me chamou a atenção é que este homem decide fazer missões com 19 anos. E quando ele é chamado para fazer missões com 19 anos, e ele já tinha um foco no Brasil, pensa assim, já sei cortar lenha, sei botar fogo, sei resistir, picada de cobra, tudo sem imaginar, estou pronto para vir, né, para essa terra tupiniquim, é isso? Ele é chamado e ele vai se preparar. Irmãos, ele só vem ao Brasil servir como pastor quando ele termina o seu doutorado. O homem estudou bacharel em artes pela Universidade de Georgetown, em 1917. O homem estudou mestrado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul, em Louisville. Ele foi doutor em teologia pelo mesmo seminário de Louisville e recebe doutorado em divindades pela Universidade de Georgetown. E eu fico pensando, tem uns caipira aqui que faz vestibular, faz o curso, não aprova nada, aí vem para o sala do pastor, quero ser missionário. Eu digo, uai, é porque deu tudo errado. A coisa pior que eu posso imaginar é que Deus vai usar um ser ruim como você para fazer a obra dele, meu filho.
A coisa que eu estou orando hoje, pedindo a Deus, é que nós encontremos aqui gente que entenda como é precioso e importante encontrar pessoas que estão nas universidades, que estão formadas, que têm intelectualidade, que têm conhecimento, mas que estão perdidas. Quem vai dialogar com elas, Verônica? Quem conhece o Evangelho no nível que eles conhecem. Quem conhece a língua, por exemplo, que esse povo conhece. O camarada fala inglês, vem para o Brasil, tem que aprender português. Ele escreve português, esse americano aqui, quando morou no Brasil, ele escreve português melhor do que eu com toda a minha vida. Eu estava lendo os jornais batistas, né, o Escudeiro Batista de Campos, e depois o Jornal Batista, eu li alguns artigos dele. Irmãos, o homem tem um português impecável. O que eu estou dizendo hoje é que Deus usa pessoas preparadas, capacitadas, para fazer uma grande obra, como? Porque enxergaram no amor de Deus a capacidade de amar pessoas indignas como nós. Ele não olhou para o Brasil como um país qualquer. Ele não olhou para o Brasil como um país de índios, ou um país a ser abandonado, ou não merecedor do Evangelho. Não, ele olhou para nós como perdidos, e veio aqui pregar o Evangelho para cada um de nós. Ele chega no Brasil em 5 de fevereiro de 1919. Ele tem 31 anos. O pastor Francisco Fulgêncio Sorém, da PIB do Rio, recebe esse homem de Deus, o envia para Campos. Sabe o que ele virou? Diretor do Colégio Batista de Campos, de 1919 a 1923. Fez o melhor trabalho daquela escola. Uma coisa a se destacar, por exemplo, é que só se valorizava o estudo e a figura masculina. E só tinha internato naquela época para quem, irmãos? Para homem. Estão comigo? Só tinha internato para homem. O que o cara fez? Ele abriu um internato feminino. As mulheres são extremamente importantes e preciosas. Elas também precisam ouvir o Evangelho e pregar o Evangelho. Tinha o internato masculino, mas agora tinha o internato o quê? Feminino. Isso em 1923. Sabe, meus irmãos, o que eu estou orando hoje é que Deus desperte nessa igreja uma geração capaz de completar a missão, mas que aprenda a amar pessoas, amar os perdidos. Sabe por que nós não vemos mais o Evangelho ser pregado? Porque nós não temos mais a dimensão de quem está perto de nós está perdido. Tem gente que acredita e tem defendido a ideia assim: eu tenho a minha verdade, você tem o quê? A sua. Eu conheço a minha verdade, ela me liberta. Você fica com o quê? Com a sua. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o pai da mentira é quem? E a Bíblia diz mais: conhecereis a verdade vos... A Bíblia diz mais: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que eu estou dizendo é que este homem só veio ao Brasil para pregar nos sertões e nos rincões do Brasil, porque ele decidiu amar cada brasileiro perdido, cada brasileiro que não tinha uma palavra de salvação. Segundo aspecto, vamos pensar agora o segundo aspecto, caminhando já para os 2 finais. Vamos juntos? O amor de Deus. Vamos de novo? O amor de Deus é extremamente... É isso, irmãos. Não se faz missões sem paixão. Não se faz missões sem intensidade. Ninguém vai mudar nada se não amar de verdade. Sabe o que me mantém casado com minha esposa? A intensidade. A gente erra, a gente briga, a gente está certo, a gente corrige, a gente faz. Mas quando você ama, você é o quê? Intenso. Você insiste, você persevera, você deseja o melhor daquela situação. O que eu vejo quando Deus decidiu direcionar o seu amor ao homem, é dizer para o homem: eu não desisto de você. O texto diz: porque Deus amou o mundo, o quê? Está lá na tela, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É esse de tal maneira que determina a maneira. É esse de tal maneira que determina a intensidade. Deus não ama com um amor qualquer. Deus não ama com erotismo, um amor sexual, passageiro. Deus não ama simplesmente com amor filia, de irmãos, ou de amiguinho, ou de amizade, não. Deus ama com ágape, Deus ama com amor intenso, Deus ama com amor de dedicação. Por que Deus precisou amar assim? Porque nós somos homens pervertidos, pecados, corrompidos. João 1,10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Repito, João 1,10. O verbo está no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus o quê? Dá para amar alguém assim? Você vai dizer: eu não. Irmão, vou falar a verdade. Porque se eu pegar mentira, eu vou cair morto aqui. Deus não vai me permitir mentir no púlpito. Tem hora que eu não consigo amar um sujeito, isso aí que é difícil. Quando a Bíblia fala assim: amar até os vossos inimigos. Quem acha fácil, levanta a mão. Fácil. Quem acha difícil, levanta a mão.
Oh, glória, eu sou normal. Ai, ufa, eu estava me achando que eu era do outro mundo. Tem gente, irmãos, vamos falar a verdade, baixinho, a câmera não vai nem colocar para quem está de casa. Tem gente que não desce, né? Ai, 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 ai. Aí o cara pergunta assim, por que Deus tem que salvar o mundo? Hein, André? Porque a gente é desse jeito. A gente é perdido no pecado, a gente é desviado e afastado. Mas o amor de Deus é irresistível. Porque Deus intensamente, entendeu? Carlos Fernando, Ele não desiste de você. Para fazer cara feia, Fernando. Ele vai dizer, eu te amo, meu filho, você é lindo, eu te fiz. Você é minha imagem e semelhança. Isso é amar de tal maneira a dar o seu filho, para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. É esse amor que precisamos amar. É com esse amor que precisamos nos doar. Olha o que Cristo fez por nós e o que Ele virou para que nós pudéssemos encontrar a Deus. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro. Irmãos, quem que se fez maldição por nós e se tornou maldito por nossa causa? Quem? Significa que eu era essa pessoa maldita. Você entendeu ou não entendeu o texto? Se a palavra maldita aparece nesse texto, é porque tem um maldito, viu, pastor André? Tem um maldito aqui. E era eu. Mas ele se fez maldição por nós. Eu, um perdido pecador, fui salvo pela graça de Jesus, porque Ele decidiu me amar e se fez maldição no meu lugar. Quer entender o que significa amar de tal maneira? Abra sua Bíblia comigo, Isaías 53, e você vai dar uma olhadinha. O que é amar de tal maneira? Você diz assim, meu namorado me ama intensamente. Será? O meu marido me ama intensamente. Será que você sabe o que significa intensamente? Eu vou te explicar o conceito de intenso. Eu vou te explicar. Vamos ver o que é intenso. Isaías 53, pega o verso 4, por favor, me acompanhe. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava o quê? Sobre Ele. E pelas suas feridas, fomos sarados. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. 7. Ele foi oprimido. Estão comigo, sim ou não? Irmãos, esse negócio é bonito? Tem alguma coisa bonita aí? Parece Camões? Fernando Pessoa? Isso não parece não. Clarice Lispector, talvez. Em algum texto lá. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao quê, irmãos? Não tem nada de bonito não. Aí alguém pergunta, como que Deus me ama? Eu digo para você uma coisa, Deus te ama intensamente, porque Ele entregou seu Filho de tal maneira. Vamos voltar para o slide, eu quero voltar e quero fazer uma aplicação desse ponto. Eu quero voltar ao Dr. Lewis Marlin Bratcher e colocar o seguinte. Ele passa 5 anos no Colégio Batista com foco. O sertão brasileiro não está alcançado. Ele viu que no Rio de Janeiro tinha bastante igreja começando a pregar o Evangelho. Irmãos, tinha culto nas praças, as pessoas se decidiam. Ele viu em São Fidélis, ele viu em Campos, a primeira igreja estava forte, Angélica. A praça tinha culto, o catolicismo estava lá, mas o Evangelho chegava com força. E ele perguntava notícias do sertão. No sertão, os ribeirinhos estão morrendo, os índios estão morrendo, não tem Evangelho. Ele não conseguia dormir. Ele sonhava com um dia em que ele pudesse botar uma botina, montar um cavalo e entrar pelo sertão do Brasil para pregar o Evangelho onde quisesse ouvir. Quando dá 2023, 24, ele vai para os Estados Unidos, lembra daquelas férias dos 5 anos? No 5º ano eles voltam para fazer uma férias de 1 ano. Todo missionário americano é assim. E quando ele passa 1 ano, ele volta. Ele chega no Brasil em 1925. Ele desembarca, irmãos, em São Paulo, vai para o Triângulo Mineiro e começa num Ford, irmãos, um Ford 1918. Se você acha que Ford não é bom hoje, me desculpe aqui, não é propaganda contra, imagina lá atrás. Quando ele aparece lá na porta do sertão, já nas alturas, lá entrando para Goiás, para subir Goiás, ele ia subir Teresina, Piauí, Recife, vinha para Tocantins, depois subiu Pará, Belém, foi de chão até Manaus. Sabe como é que eles viajaram? Num Ford 1918.
carregado com 140 quilos, aquilo não tem nem amortecedor. Eu imagino se eu estivesse no carro daquele, eu chegaria lá com meu fígado no cérebro. É que Deus coloca cada homem na sua geração. O homem era tão grande, sabe, pastor Mateus, que para conseguir um cavalo para ele, tinha que pesquisar em 200 fazendas, porque os cavalos não aguentavam o homem era grande, vocês viram a foto, grande, 2 metros, pesando mais de 120 quilos, para sentar numa cavalgadura. Sabe quanto tempo ele viajou de cavalo no sertão? Chuta quanto tempo durou a primeira viagem do homem? Quanto tempo? Quem dá mais? 90 dias? Você está longe. 3 meses? Ele falou 3 meses. 4 meses? 5 meses? 6 meses. Sabe onde está a família dele? Dos Estados Unidos, porque ele é inteligente, não vai deixar a família jogada aí não. Ele mandou guardar a família, porque ele sabia. Ele ficou 6 meses sem ver uma casa fixa para morar, batendo de porta em porta, pedindo lugar para dormir, pregando evangelho onde muita gente queria ouvir, muita gente não queria ouvir, mas ele pregou e muita gente se converteu. Ele conheceu uma tal de Dona Genoveva, lá de Natividade, sertão do Goiás. Uma bonita, morenona, né? Igual o João Francisco e Palmira, parece a Palmira do João. Se tivesse a foto eu mostrava, só que ela era grandona. Ela era daquele negócio de espiritismo, né? Espiritismo, catolicismo. Sabe o que era a profissão da Genoveva? Ela fazia restauração de santo. Todo mundo no Goiás que queria restaurar o santo do templo católico para fazer uma missa bonita, procurava quem? Genoveva. Ela era uma espécie de um Picasso antigo, um tipo de, né? Pintora moderna. Ela botava os olhinhos, pintava, coloria, tudo quanto era santo. Depois de tanto consertar santo, um dia trouxeram um Cristo e disseram que aquele Cristo que ela ia reformar ia fazer uma passeata sacro-santa não sei aonde. Ela pegou aquele Cristo, irmãos, ali, aquele negócio, aquele pau, naquela estátua lá, um santo, e estava comido de rato, comido de bicho, tudo. Aí ela bateu na cabeça do santo e falou: ô seu santo, o senhor que vai me proteger, o senhor não consegue se guardar e todo mundo vai rezar para o senhor dar proteção. Não quero mais não, jogou o santo de lado lá. E não veio me criticar na internet não, foi Dona Genoveva que fez. Quando ela faz isso, inconscientemente, alguma coisa deu como estampido no seu coração. Eu não estou salva não, porque se um boneco não se salva, como é que isso vai me salvar? Ela conhece um missionário chamado Jackson, ele entrega a vida para Jesus, e quando o Lewis chega para conhecê-la, ela já está com 94 anos. Quando o Lewis conhece essa mulher convertida, ela está com 94 anos. E ela disse: toda a minha vida eu darei, para que toda a minha família seja salva para Jesus. Aquela mulher se converteu, tornou-se a maior missionária que aquele sertão já teve. Já ouviu a história da galinha dos ovos de ouro? Genoveva. É ela. Ela tinha galinhas. E ela pegava galinhas que davam ovos, e aqueles ovos, tinha a galinha que você podia comer os ovos. Os ovos de missões, todos eram vendidos. Todos eram vendidos para sustentar a obra missionária. O Lewis Malen e esta mulher conversavam horas sobre a evangelização do sertão, porque não havia nada mais lindo do que a paixão de Genoveva para poder salvar pessoas que ainda não conheciam Jesus. Por um conceito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Sabe quem se converteu na família de Genoveva? Todo mundo se converteu. Ela viu gente salva até a 4ª geração. Ela viveu para ver gente salva. Na segunda viagem, o pastor Lewis ainda encontrou viva. Na terceira viagem, já para 1950, ela não estava mais viva não. Mas ele glorificava a Deus, que lá estavam os filhos, os netos, os bisnetos e os tetranetos dela. Salvos! Porque ela foi alcançada pelo amor de Jesus. O que eu estou dizendo hoje, meus amados irmãos, é que se Deus encontrar aqui um pai de família, um homem de família, que queira fazer dos seus filhos discípulos, e que queira ensinar a eles o evangelho, e um homem que queira sair pelo mundo a pregar os perdidos, Deus vai honrar a sua mensagem. Este homem chega no final de sua jornada, da primeira viagem missionária, na 15ª Assembleia da CBB. Ele chega lá na 15ª Assembleia da CBB, e quando chega lá, Deus vai fazer uma obra magnífica na vida dele, e vai mudar a história do Brasil, através de um homem. Mas isso eu não conto agora não, eu quero ir para o terceiro ponto, falta mais um, a gente termina. Vamos lá? O amor de Deus é imensamente amplo. Se eu pudesse, eu chamava a tia Cida aqui. Tem um negócio de largo, não tem? Largo, não tem? Largo, alto, tal. Tem um negócio lindo que as crianças fazem. Ah, se eu tivesse tempo, eu queria chamar as crianças. Alto, comprido, largo e grande é o amor. André que faz muito bem, André e Nilton, né? É o amor. Ah lá, o Nilton já está fazendo.
é o amor do nosso Deus. O que eu vou pregar para você hoje é o troço mais simples, mais claro, mas eu não poderia não dizer, porque você tem que se convencer do que é simples do Evangelho. Porque Deus amou o quê? Esse é o tamanho do amor. Ele poderia ter amado Jerusalém, e amou Jerusalém sim. Ele amou Jerusalém, Judéia e Samaria, sim ou não? Mas ele amou até o quê? Os confins da terra. Este Evangelho nos mostra como o amor de Deus é amplo. O amor de Deus, eu diria que mede exatamente as dimensões do mundo para alcançar o mundo e todo aquele que nele crê. Deus não amou apenas a mim, não. Amou o mundo todo, amou a minha família, amou o meu lar, amou meus pais. Deus ama esta igreja. A amplitude do amor de Deus não pode ser diminuída. Obviamente, o tamanho da nossa missão também não. Para que todos os povos, raças, tribos, línguas e nações estejam onde? Debaixo do trono. Precisamos não perder a dimensão de como é amplo o amor de quem? É Deus. Porque a amplitude, do amor de Deus é também o tamanho da nossa missão. Vamos completar a missão. Olha, a missão é grande. Na declaração de que esse amor vai pelo mundo, eu encontro o motivo. A certeza de que ele vale para mim. E vale para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dr. Lewis Mallen, pastor Lewis Mallen Bradshaw, ele chega em 15/1/1926, na convenção de Recife, e um missionário nosso tinha que ser brasileiro. Eu não vou colocar o nome não, porque ele vai ter parente ouvindo, não vai gostar não. Mas o missionário está lá. Olha, essa situação da evangelização do sertão brasileiro está resolvida. Deus já resolveu. Já tem uns camaradas bons lá, suficiente. Se você visse como que o Mallen ficou bravo. Como que é suficiente? O homem tinha acabado de passar, preste atenção, ele tinha acabado de passar sozinho, enfrentando aquilo tudo, 6 meses da vida dele, dormindo de casa em casa, irmãos, no rio, o rio Araguaia, o rio Tocantins, era rio. Tinha lugar do rio que não dava para ficar na canoa, tem que sair do rio, botar a canoa no ombro, andar 8 quilômetros para romper a corredeira a pé, porque não tem como andar na canoa na corredeira, e voltar para o rio. Você está entendendo? Diga assim, eu estou entendendo. Desafio, meus irmãos. Ele desistiu? Não. Aí chega um caipira do Brasil e diz assim, não, a situação está resolvida. Aí ele falou, meu irmão, peça a palavra. Lá naquela sessão, Batista, como é que é, Mateus? Pela ordem. Ele pediu a palavra. Eu quero falar com vocês. Aí ele contou os últimos 6 meses de aventura dele pelo sertão. Ele falou, eu fui num lugar em que a pessoa não via um pastor e um missionário há mais de 5 anos. Que ela não ouvia. Ela ouviu, a última vez que ela ouviu o Evangelho, tinha 4 ou 5 anos. E como ela queria ouvir de novo, para poder aprender do Evangelho, para poder pregar o Evangelho. Mas não tinha quem fosse lá naqueles rincões do Brasil. E em lugares a data era maior. Ficava 6, 7, 8 anos sem chegar um missionário. Porque ninguém chegava lá para pregar a palavra de Deus. Quando aquele homem entendeu isso, ele em 15 de janeiro de 1926, ele tornou-se o secretário correspondente da Junta de Missões Nacionais. Foi o primeiro secretário estrangeiro a assumir a nossa junta, serviu por 27 anos e modificou toda a nossa visão missionária, todo o nosso modelo de estrutura. Partiu, irmãos, de uma juntazinha que era numa sala, e ele que conseguiu esta sala no templo da primeira igreja do Rio, para uma junta com casa própria, sede própria, escritório e estrutura, viajando e fazendo o evangelho chegar por todo o Brasil. Você imagina mais de 121 missionários naquela época, são 71 escolas que ele estava trabalhando e organizando naquele período para que o nome de Jesus fosse glorificado e para crianças do Brasil fossem alfabetizadas. É um homem digno do amor de Deus, do evangelho, sim ou não, irmãos? É disso que se trata a obra de Deus. Ou nós entendemos a imensidão e a amplitude, o tamanho desta obra, ou nós não somos dignos dela. Eu chorei na tarde que li este livro com vergonha, das minhas viagens de 10 dias, 12 dias, 14 dias, como se eu tivesse feito grande coisa. Do dia em que eu lá na Amazônia, com o pastor Samuel, pisei numa banheira de cocô lá, subiu até a testa, eu falei, mas que coisa, hein? Eu cheirando aquele cocô todo, e dizendo, né, como se eu fosse alguma coisa. Falei, minha alma era tão podre como isso aqui, mas eu me sentia bom, sabe? E meio que, eu fiquei com vergonha. Porque há muito o que fazer, há muito a alcançar. Pastor Felipe me dá hoje um relatório de 3 bilhões ainda em pessoas não alcançadas. E nós sentamos na igreja como se a missão tivesse indo tudo bem. Não estamos bem, irmãos.
Enquanto os americanos têm que vir aqui pregar o evangelho, enquanto outros estão lá, nós achamos que estamos bem, tem que vir o americano para evangelizar o sertão do Brasil, porque nós brasileiros estamos aqui no Rio de Janeiro, deitados eternamente em berços esplêndidos, nas nossas igrejas com ar-condicionado, e achamos que estamos bem. Nós não estamos bem, meus irmãos, porque Jesus quer voltar e quer buscar a sua igreja, mas ele diz que o evangelho do reino será pregado aonde, irmãos? No mundo inteiro. E nós precisamos, como igreja hoje, nos despertar a isso. E aqui eu quero terminar o sermão, porque eu já gastei muito tempo dos irmãos hoje. Vamos concluir. O amor de Deus nos direciona ao quê, irmãos? A agir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para o quê? Para que todo aquele que nele crê. É tempo de crer, irmãos. É tempo de confiar. É tempo de aceitar o amor de Deus, de recebê-lo, de agradecer a Deus por tamanha graça, mas ao mesmo tempo de levar esta mensagem para perdidos que ainda não creem nesta mensagem. Que tempo bom nós tivemos aqui, temos em nossa igreja homens de Deus como João Francisco, que está aqui sentado, que um dos maiores evangelistas e um dos maiores plantadores de igreja que eu conheço, está sentado ali hoje numa cadeira. O que este homem fez, a eternidade vai coroar. O que eu estou dizendo é que Deus precisa hoje, ainda hoje, de milhares de homens como aquele senhor que está sentado ali, chamado João Francisco, que vai pregar o evangelho para fora das paredes do templo. A alegria destes homens que pregavam o evangelho é algo que me impressiona. Chegava numa casa em que João ia pregar o evangelho, ele botava uma mesa, arrumava uma toalhinha, forrava, aquilo tinha que ser arrumado, ele tinha lá um cartaz, uma foto bonita com o nome Deus está nesta casa, e eu pude ver aquele carinho. Está aí o Botelho que está me acompanhando, e a gente viveu isso. Eu estou velho hoje, mas eu já fui novo do lado deste homem, e eu começo a ver e me lembrar que nós não vamos ganhar mais o Brasil se essas coisas não acontecerem mais. Se diáconos não visitarem mais, se nós não pregarmos mais, se não fizermos mais cultos dos lares, se não formos aos rincões, sertões, e se não enviarmos de fato missionários aos campos que precisam, não haverá evangelização dos povos, porque é para todo aquele que nele crê. Você precisa crer que Jesus salva, e se você crê que Jesus salva, tem que crer que há milhares de perdidos lá fora. Entenderam o que eu disse? Quantos creem em Jesus? Diga, eu creio. Agora crê que milhares ainda não creem. E é este o ponto do sermão hoje aqui. Que esta ação, que esta conjunção igreja, crença e amor aconteçam para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? Vida eterna. Por quê? João 3,17, eu vou terminar. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu explico. João 3,17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Não precisamos ser julgados, já estamos condenados. Você entendeu? Deus enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo. Não, o mundo já estava julgado. O mundo se condenou. E por isso ele veio, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso é simples. Verso 18. Quem nele crê não será o quê? Julgado, não será condenado. Quem não crê, já está, esse é o juízo, já está condenado. Que Deus nessa noite nos dê a dimensão, irmãos, de como este evangelho é sério, poderoso e precioso. Eu que aceitei Jesus e o reconheci como graça salvadora, sou salvo, sim. Quem nele crê, salvo. Quem nele crê, não é julgado. Imagina se um cristão vai receber a taça da ira de Deus. Preguei sobre isso. Não. Quem nele crê, não é julgado. Já está salvo. A Bíblia diz, tem a vida eterna. É com esta mensagem de salvação e não de julgamento, é com essa mensagem que tira pessoas da perdição para a salvação e para a vida eterna, que nós devemos sair da igreja, sair fora da igreja e pregar o evangelho. Porta fora, nos arraiais, nos sertões, nos rincões. Por quê? Porque Deus usa o que nós temos, usa o que nós somos, usa o que nós sabemos fazer. Professores podem pregar o evangelho, ninguém mais do que professor pode viver o evangelho. E como o seu aluno verá Jesus em você. Você pode nem abrir a Bíblia, mas você pode ser a carta aberta que o seu aluno vê Jesus em você. Um advogado pode, um médico pode, um esportista pode. Imagina um atleta famoso que viva Jesus, meu Deus, que carta viva. Que pena que temos poucos com essa capacidade de viver Jesus e testemunhar Jesus. O que eu estou dizendo, meus amados irmãos, é que o grande pastor Lewis Malin me deu uma grande lição. Uma grande lição.
Ele passava horas naquelas canoas com remadores para chegar nas comunidades. Tinha comunidade que ele ficava 10 dias num barco apertado, viajando, sem sair da canoa. E um pouquinho voltava, comia um pouquinho no mato, voltava, mas ali na canoa. 10, 12 dias viajando. E eu pensei, quanto tempo perdido para chegar no lugar. Aí quando eu continuei lendo a obra, o homem não tinha tempo perdido. O homem escreveu literatura para criança. Tudo em inglês. Escreveu literatura para criança. E ele contava as aventuras dele no seu cavalo e nos cavalos que ele cavalgava. Inclusive, quando ele descia do cavalo para almoçar, ele continuava escrevendo. Mandou tudo para uma gráfica nos Estados Unidos, virou um livro. Esse livro circulou o país inteiro, contando a história de um homem de Deus. O mundo reconheceu. E ele ganhou um dos prêmios mais caros dos americanos de literatura. Esse prêmio só tem 10 no mundo. Um deles é o Winston Churchill. O outro é Lewis Malin, que ganha este prêmio de literatura mundial com um livro que escrevia nos intervalos de sua canoa. Aí você pergunta, Deus pode me usar, pastor? Pode. Deus quer usar você. Seja você um intelectual, um embaixador, seja você um inculto, um incauto, seja você um trompetista, um saxofonista, usa isso para a glória de Deus, meu filho, em nome de Jesus. O mundo precisa ouvir a voz de Jesus. O que eu estou dizendo é que todos nós temos um potencial e uma capacidade, e que essa capacidade pode ser integralmente colocada a serviço de Jesus. Este homem gostava tanto de escrever, irmãos, que ele escreveu a biografia do Dr. Francisco Fulgêncio Sorém. E se nós sabemos quem o Dr. Francisco Fulgêncio Sorém foi porque Lewis Malin parou para escrever a biografia dele. Ele ajudou a produzir, ele comprou com o dinheiro do bolso dele uma máquina de escrever. Ele deu para a autora do livro, a Estela Câmara, e esse livro chamado A Heroína de Craunópolis, que conta a história de Noemi Falcão Campelo, esposo de Zacarias Campelo. Ele produziu e ajudou a produzir essa biografia e vendê-la no Brasil. Você entende a relevância de um homem desse para a obra batista do Brasil? É disso que se trata, irmãos. Ele viajou ao sertão de 5 a 6 meses, em 1925, em 1931 e em 1937. Viagens de 5 e 6 meses, e centenas de pessoas foram ganhas para Cristo naqueles sertões, e centenas de pessoas convertidas plantaram igrejas naqueles sertões, porque um homem saiu da sua terra, do conforto da sua terra, para pregar o evangelho para nós. O que isso nos tem a dizer? Quero fechar com pequenas considerações. Primeiro, reconheça que a intensidade do amor de Deus deve motivar a igreja de Cristo a completar a missão. Sim ou não? Sim, irmãos. Reconheça que de tal maneira, e que essa intensidade doadora de aflição, sacrifício, daquele servo sofredor, daquela cruz de horror, tem que me motivar a pregar o evangelho. Segundo, o objetivo da igreja ao viver e anunciar este amor não pode ser mesquinho, não pode ser tímido, não pode ser pequeno, mas deve ser o quê, irmãos? Amplo. Diga glória a Deus. Diga assim, a visão da igreja. Diga, a visão da igreja é grande. Porque grande é o amor de Deus, irmão. Visão mesquinha, tacanha. Vamos botar uma tendazinha naquele bairro. Bota uma igreja lá em nome de Jesus. Sejamos ousados, corajosos. Irmãos, o amor do Pai deve nos levar a fazer o quê? Mais e melhor. Nunca menos. Nunca menos. Seja você o que você é, um professor, o que você deseja usar da sua profissão, da sua vocação, faça. Olhei para a nossa bailarina ali e me lembrei. Que coisa linda aquilo que a gente viveu. Uma bailarina, quem diria que pode pregar o evangelho com balé? Parabéns, Tainá. É disso que se trata. Dá tristeza ver que nós perdemos a dimensão do que aquilo que nós temos, sejam pães e peixes, se torna um milagre nas mãos de Deus. Amém? Último lugar, que sejamos contagiados por esse amor, constrangidos por esse amor, a completar o quê? Vou fazer uma pergunta, vamos completar a missão? Tenho medo, não sei. Não sei bem se você sabe o que é missão, não sei bem a origem da missão, a sua motivação. Agora eu vou dizer uma coisa, no amor do Pai, vamos completar a missão? Agora sim, pelo menos para mim faz mais sentido. Porque o amor do Pai muda quem eu sou, mexe com minhas motivações e me lembra, eu perdido pecador, para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha a vida eterna.